Oi. Hoje a gente vai mergulhar em Jeremias, capítulo 31. É uma passagem assim que vibra com promessas de esperança, sabe? De restauração para Israel. Mesmo naquele cenário de exílio, de sofrimento, tem um contraste muito forte ali, né? Uma virada daquela dor toda para uma alegria que está por vir. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. A base de tudo parece ser aquele amor de Deus, né? A frase "Eu te amei com amor eterno". Exatamente. E para a gente sentir o impacto dessa promessa, é bom lembrar o contexto, né? Jeremias está falando para o povo no exílio, da Babilônia. Um momento de crise profunda, nacional, espiritual. Isso dá uma força enorme para essa mensagem de esperança. O que é fascinante aqui, eu acho, é que não é só sobre voltar para a terra, reconstruir a cidade, essas coisas. Tem também uma promessa que corre em paralelo de renovação espiritual, bem profunda mesmo, sabe? Um reacender da conexão com Deus. E a forma como ele descreve essa restauração é muito visual, né? Usa umas imagens bem fortes. Fala de voltar a dançar com tamborim, de plantar vinhas, comer os frutos, gritos de alegria. Os versículos 4, 5, 12 e 13, eles pintam um quadro muito vivo de festa, de prosperidade. E aqui é onde fica realmente interessante para mim. A promessa de reunir todo mundo que estava disperso, vindo lá dos confins da terra. E ele menciona especificamente os cegos, os aleijados, as grávidas, as que estão dando à luz. Uhum. É muito poderoso isso. Mostra um retorno que acolhe todo mundo, que valoriza justamente quem está mais vulnerável, né? E essa imagem, essa inclusão dos vulneráveis, se conecta direto com o jeito de Deus agir ali, como um pai cuidadoso por Israel, né? Versículo 9, e como um pastor que reúne e protege o rebanho, versículo 10. A compaixão de Deus fica muito clara. Por exemplo, na resposta ao lamento de Efraim. Efraim se arrepende, reconhece ali a disciplina, pede para ser restaurado, e a resposta de Deus é muito emocionante. Por isso o meu coração se comove por ele, certamente terei misericórdia dele. É um Deus que sente junto, sabe? Sim. E até aquela dor imensa de Raquel chorando pelos filhos perdidos encontra consolo não em palavras vazias, mas uma promessa real. A esperança para o teu futuro, teus filhos voltarão para sua terra. A esperança supera a dor, mas não ignora. É verdade. E depois de focar tanto nessa restauração física, emocional, o capítulo dá uma virada importante, né? Olha para um futuro ainda mais transformador com a promessa da nova aliança, ali a partir do versículo 31. Pensando na história toda, na aliança anterior que foi quebrada, o que faz essa nova aliança ser tão diferente, tão nova mesmo? Essa é a pergunta-chave, né? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a grande diferença está na internalização da lei. Deus promete: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Isso aponta para uma mudança radical. A obediência não vem mais de fora por obrigação, mas de um desejo, de um entendimento que está dentro da pessoa. É mudar do ter que para o querer. Entendi. E tem mais. Essa aliança promete um relacionamento direto, pessoal com Deus, sem precisar de intermediários. Ninguém mais ensinará ao seu próximo dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Nossa. E talvez o mais impactante é a promessa do perdão total, definitivo, pois perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso logo depois de falar da responsabilidade individual, né? Preparou o terreno para essa graça. Faz sentido. E, para fechar como um sinal visível de tudo isso, o capítulo termina com a promessa da reconstrução de Jerusalém, de forma permanente, sagrada. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Jeremias 31 parece ser um recado muito forte de que, mesmo vindo de um lugar de desespero, de julgamento até, a história não acaba ali. Existe uma promessa firme de restauração completa, baseada nesse amor eterno de Deus. É sobre reconstruir a vida, a comunidade, mas principalmente é sobre um relacionamento novo, mais íntimo, perdoado com Deus. Exato. E para a gente levar para pensar, talvez valha a pena refletir um pouco sobre essa ideia da lei escrita nos corações, que está lá no versículo 33. O que significaria, em qualquer área da nossa vida ou em qualquer busca por entendimento, ter uma orientação ou um conhecimento realmente internalizado,
sabe? Integrado na gente. E não só algo aprendido por fora, seguido por obrigação. Isso convida a gente a pensar na diferença entre só ter informação e ser transformado por ela. Entre saber sobre algo e conhecer de coração.